Iremos abordar as fontes do direito empresarial. A palavra fonte possui vários significados. Pode ser entendida como uma nascente de água, como um texto original de uma obra, um princípio, enfim, as formas pelas quais surgem as normas jurídicas de natureza comercial denominamos de fontes. O direito empresarial possui fontes próprias, que podem ser materiais ou formais. As fontes do direito empresarial. Fonte material e fonte formal são as fontes do direito empresarial. As fontes materiais é tudo aquilo que acontece no mundo prático e que influencia na criação de leis. São os fatos econômicos, fundamental para a compreensão adequada dos alcances das normas que compõem o direito empresarial. Já as fontes formais, vocês podem observar, elas podem ser diretas ou indiretas. As fontes formais diretas ou primárias são a Constituição Federal de 1988, as leis comerciais, o Código Civil de 2002, as leis autônomas, também conhecidas como leis esparsas, que são aquelas leis que não estão localizadas dentro do Código Civil, mas que são leis de cunho comercial, como por exemplo, a Lei das Sociedades Anônimas, a Lei do Registro de Empresas, a Lei da Propriedade Industrial, o próprio Código de Defesa do Consumidor, dentre outras. Eu tenho certeza que vocês conhecem ou já ouviram falar de algumas dessas leis. Já as fontes formais indiretas, ou também conhecidas como secundárias, tratam dos usos e costumes mercantis e das normas civis que dizem respeito às obrigações e contratos. Mediante a ausência eventual de uma lei expressa, muitos conflitos empresariais poderão ser superados, solucionados pela utilização dos usos e costumes. Dessa forma, as partes podem convencionar a substituição de uma lei por um uso e costume comercial, mas requer que a prática considerada uniforme, constante, utilizada por certo tempo, também não contraria a lei ou a boa-fé. Dentre as fontes do direito empresarial, as fontes formais, primárias ou diretas, são preferenciais em relação às secundárias ou indiretas. Assim, ao caso concreto, deve ser procurada para aplicação a fonte formal primária. Somente na inexistência de uma legislação apropriada para um determinado fato, é que nós iremos recorrer às fontes secundárias, ok? Vamos lá. O direito empresarial, ele possui princípios fundamentais que ajudam a nortear a sua execução. Esses princípios vão desde a ética, moral, até as práticas que levam à ordem e aos cuidados com o bem comum. Dentre os princípios relevantes para o direito empresarial, se destacam, vamos lá, princípio da livre iniciativa, o princípio da livre concorrência, princípio da função social da empresa e o princípio da autonomia da vontade. No princípio da livre iniciativa, o empresário ele tem a liberdade para exercer sua iniciativa privada. Conforme o artigo 1º da Constituição Federal de 88, a livre iniciativa é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro. Assim, no seu artigo 170, a Constituição Federal dispõe que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da Justiça Social. Ou seja, o empreendedor ele tem a liberdade de explorar qualquer nicho que ele deseja, desde que seja de forma lícita. Isso não significa que ele poderá fazer tudo da forma que desejar. Em alguns momentos, o Estado deve intervir como agente regulador para manter o controle e o bem comum a todos.
Segundo o princípio da livre concorrência, uma livre iniciativa não isenta o empreendedor de também ter a livre concorrência. Pelo contrário, justamente pela liberdade de empreender, qualquer empresário pode investir quando desejar. O artigo 173, parágrafo 4º da Constituição, estabelece que, parágrafo 4º, a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e aumento arbitrário dos lucros. Desse princípio, decorrem algumas das sanções para empresas e pessoas que visam eliminar a concorrência que são aplicadas por órgãos competentes, lá do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Quando se trata da propriedade privada, não se pode deixar de falar do princípio da função social da empresa. Embora a empresa seja privada e tenha como o intuito visar o lucro do empresário, é necessário que ela tenha um apelo social, aplicado a quem? À coletividade. Assim, de maneira nenhuma, os valores sociais do trabalho podem ser feridos. E a dignidade da pessoa humana precisa e deve ser preservada. Não basta apenas respeitar o direito do consumidor. É necessário pensar em contribuir para o desenvolvimento de áreas como econômica, cultural, social e até mesmo com o meio ambiente. O princípio da autonomia da vontade significa que a obrigação contratual tem uma única fonte, a vontade das partes, a liberdade de contratar ou não, de escolher com quem deseja contratar, sem qualquer coação externa. Esta vontade é a legitimação da relação jurídica e não a lei. Assim, a força que obriga as partes a cumprirem um contrato, essa força encontra o seu fundamento na vontade, livre de defeitos e livre de vícios, cabendo à lei assegurar os meios que levem ao cumprimento dessa obrigação. Bons estudos!